Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem aqui no nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. E estamos aqui para mais um estudo bíblico, iniciarmos uma nova série, um novo aprendizado num livro da Palavra de Deus. E dessa vez nós vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos a primeira, ela está ali no nosso canal do YouTube, você pode procurar a playlist para você entender um pouco o que Paulo quis dizer ao seu jovem aprendiz Timóteo. As suas palavras foram de encorajamento, foram palavras de entusiasmo. A primeira, a primeira carta foi mais uma carta de orientações pastorais, de como ele poderia conduzir a sua vida para uma realização pessoal, para encontrar o sucesso no ministério pastoral, diferente das orientações que nós temos recebido hoje, mas a palavra pastoral de Paulo para Timóteo foi algo assim bastante inovador para a época e tem feito muita falta nos dias atuais. E hoje nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se dirigindo a um jovem que está enfrentando vários problemas no ministério. Alguém que já está exercendo o ministério, que já está atuando a serviço do reino de Deus e enfrenta situações bastante complexas para ele poder dar conta como um jovem. E aí, então, vem a sua palavra de encorajamento, a sua palavra de para que ele tenha força, que tenha coragem para poder continuar seguindo adiante no seu ministério. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja e para a sua família também. Hoje é o Dia das Mães. Então, enquanto nós estivermos nos preparando aqui para estudarmos mais um livro da Palavra de Deus, quero desejar a você, mamãe, a você, filho, a você, família, você que tem mãe longe ou você que tem saudade da sua mãe, como é o meu caso. Minha mãe já está nas mansões celestiais com Jesus. Então, eu quero desejar a você um dia de alegria, um dia de paz, um dia de comunhão, um dia em que Deus possa falar ao seu coração de maneira bastante viva e que Deus abençoe as famílias da nossa igreja. Deus abençoe as mamães da nossa igreja. Deus abençoe as famílias do nosso querido Brasil, aquelas, principalmente aquelas que são alcançadas por esta palavra nossa neste momento de estudo bíblico. Ok, gente? Olha só, nós vamos começar então a colocar na nossa tela o nosso material preparado para o estudo de hoje. Como é costume em nossa igreja, nós temos aqui a apresentação, que está aqui ao nosso lado. Temos também a apostila, cujo link já foi colocado aí no chat do YouTube, e você pode entrar no blog da nossa igreja e, como já é comum entre nós, você pode baixar, pode fazer bom uso desse material e abençoar a sua vida, a sua igreja, seu grupo de estudos, sua família, todos que estiverem à sua volta. Será um tempo bom, gente. Serão 8 aulas maravilhosas que eu quero compartilhar com você para conhecermos esta carta tão encorajadora do apóstolo Paulo para o seu jovem aprendiz e seu jovem colega de ministério pastoral. Ele está falando a alguém que partilhava também das suas mesmas experiências. Então, vamos lá ao nosso estudo bíblico de hoje, com tudo na mão, sua Bíblia na mão, a apostila na mão, e agora você diante da tela do teu computador, do teu celular. Vamos, então, partir para o nosso estudo. A nossa aula de hoje ela vai ser uma aula bastante breve, mas introdutória. Nós vamos falar sobre como que o apóstolo Paulo endereça a carta ao seu jovem aprendiz. Ele começa a carta como todo mundo. E nós vamos, então, explorar os primeiros versículos do capítulo 1
da carta de Timóteo. Se você tem a sua Bíblia na mão, abre lá em 2 Timóteo e acompanhe com a gente. Se você não tiver, não tem problema. Eu tive o cuidado de colocar os textos aqui na tela e também você tem acesso à apostila e pode depois examinar junto com a apostila e junto com a sua Bíblia, fazer um reestudo, aprofundar um pouco mais o seu conteúdo. Então, o nosso tema da aula de hoje é Coragem começa com fé. Por que eu pensei neste título? Por que eu associei esse título? Porque, olha, gente, se há alguma coisa que a gente precisa ser, é corajoso. A gente precisa desenvolver coragem. Desenvolver coragem para viver, coragem para enfrentar as lutas da vida. E nós vivemos um tempo que a gente fica assustado com a força do mal. O mal, ele tenta nos intimidar, ele nos coloca medo, mas é preciso que a gente desenvolva uma certa coragem para enfrentar as grandes ciladas, os grandes obstáculos, os problemas, as dificuldades que vêm pela frente. E não se preocupe, porque se você venceu alguma agora, há pouco tempo, você sabe que daqui a pouco vai vir outra que você vai ter que enfrentar também. E você precisa ter coragem para enfrentar as lutas desta vida, os grandes desafios da sua vida, seja em família, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida estudantil, seja na sua vida de fé, seja no seu ministério na igreja, enfim, seja na vida pública, seja na vida política, nós precisamos de coragem para poder enfrentar o mal que se apresenta diante de nós de todas as formas, em todo o instante. E para que a gente possa vencer o mal, para que a gente possa encarar o mal, o que a gente precisa? Bom, o apóstolo Paulo diz que a primeira coisa que é necessária é a fé. Você precisa de fé. Mas o que é a fé? O que é a fé de fato? Eu gosto muito da definição do filósofo Søren Kierkegaard. Ele diz que fé é a coragem de ser aquilo que é. É coragem de ser você mesmo. E saber diante de quem você está. Gostou dessa definição? Eu acho ela muito importante, porque muita gente acha que fé é ter algumas certezas na vida. É claro que a palavra de Deus diz que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Olha, mas ali não tem certeza nenhuma. Ali diz que o futuro, que é improvável, ele vai acontecer, mas ele reserva coisas que nós não podemos ter muita certeza. Quem tem certeza do seu amanhã? Quem tem certeza do que virá a acontecer na sua vida? Ninguém. Então, a fé não é esta certeza do que virá a acontecer, mas é a confiança, a convicção que aconteça o que for, há uma coisa que é certa: Deus vai te dar força e coragem para seguir adiante. Então, por isso que nós vamos começar com esse tema tão importante: coragem começa com fé. Quais são as condições necessárias para uma vida significativa? Essa é a primeira preocupação do apóstolo Paulo com o seu jovem aprendiz. Ele lhe diz logo de início que é preciso, então, ter uma consciência limpa, que você precisa examinar um pouquinho a sua consciência e ver o que está te prejudicando, o que está incomodando a sua formação pessoal, os seus relacionamentos. Será que está tudo certo na tua vida? Será que todas as coisas estão em ordem? Será que a sua família, a sua vida profissional, a maneira como você usa os seus recursos financeiros, não é? Seus compromissos, sua agenda, tá legalzinha? Você tem consciência de que está fazendo o que é certo? Essa é a primeira preocupação do apóstolo Paulo com o jovem Timóteo. E ele, então, exorta o seu jovem aprendiz a fazer isso.
Ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Olha aqui, Timóteo, eu estou com a minha consciência limpa, porque eu acho que eu fiz o que é certo. Embora tenha passado por tantas lutas, tantos problemas, embora eu tenha sido desvalorizado em tantos lugares, fui perseguido, eu fui maltratado, muitas igrejas me rejeitaram, tem gente que duvida da minha autoridade, mas a minha consciência diante de Deus e diante dos homens é limpa. Eu não devo nada a ninguém. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então, essa consciência do apóstolo Paulo fazia com que ele se preocupasse com o jovem Timóteo. Diz: olha, estou preocupado com você. Eu lembro de você em minhas orações o tempo todo, porque eu sei que eu fiz o que é melhor para a sua vida, para a sua família. Eu sei que eu me dediquei por você. Então, eu estou aqui me dirigindo a você, porque eu acho que nós estamos fazendo a coisa certa e nós precisamos estar juntos. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar que é uma condição necessária para a gente poder lidar com os nossos momentos, com as nossas necessidades. É a fé sincera. Então, você vê que o apóstolo Paulo está dizendo que não basta você achar que você fez tudo certo, mas é preciso que você tenha uma fé que seja sincera. O que é uma fé sincera? Você sabe o que é uma fé sincera? É você confiar sinceramente, sem subterfúgios, sem superstições, sem idolatrias, que Deus vai suprir a necessidade e que as promessas de Deus para a sua vida nunca, jamais irão falhar, que o Senhor jamais irá te abandonar. Então veja o que ele diz: recordo-me da sua fé não fingida. Fé sincera é uma fé que você não precisa fingir, não é? E ficar criando palavras positivas, autoafirmação, declarações de domínio. Não, é a confiança que Deus... Não importa o que você diga, não importa o que você faça, a vontade de Deus para a sua vida vai se concretizar. E a certeza de que o melhor de Deus está sendo preparado para você. Amém? Você confia nisso? Você é sincero quanto a isso? Você depende de muletas, né, de apoios, de palavras pastorais, de confissões, de afirmações? Você precisa disso? Não, eu acho que você não precisa. Eu acho que você não precisa. Eu também não preciso para mim. Então, o que eu preciso? Eu preciso afirmar no meu coração que aconteça o que for, venha o que vier, Deus nunca vai tirar de mim a sua bênção, a sua graça, e eu sei que o Senhor estará ao meu lado, até mesmo naquelas situações tão adversas. Amém? Bom, aí, então, para que ele pudesse falar com Timóteo de uma maneira que ele fosse convincente, ele diz: olha aqui, o Timóteo, tem gente no nosso meio, tem formas de agir, tem pessoas que nos abençoam o tempo todo, e eles servem para a gente como instrumentos do nosso encorajamento. Eles são verdadeiros exemplos vivos de que nós podemos apoiarmos uns aos outros, podemos nos ajudar e temos a certeza de que Deus estará conosco, nos encorajando o tempo todo. O primeiro exemplo é ele mesmo. Olha, eu estou aqui, você está vendo, meu querido? Eu estou aqui, eu sou um exemplo vivo do que Deus pode fazer numa vida. Olha, eu já passei por cada coisa, eu já fui naufragado, eu já fui apedrejado, já desceram comigo de um cesto, já tive situações adversas, já fui rejeitado nas cidades, já fui expulso de sinagoga, e eu estou aqui, meu caro. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei que o Senhor
está comigo. E aí você, meu querido, olha que Paulo estava preso naquele momento. Ele estava enfrentando uma situação adversa também. Não era fácil para ele. Aí ele dizia, olha, meu querido, não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim, sabe por quê? Porque é o testemunho que nós temos. É a nossa vida. Da gente pagar um preço por a gente seguir aquele Senhor que pagou o maior preço na cruz do Calvário. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Então, se você precisa de um estímulo para poder seguir adiante, né, diante das lutas que você está passando, olha aqui, meu querido, Jesus passou por situações bem piores. E eu estou preso aqui, meu caro, eu não desisti, eu não desanimei ainda. Estamos juntos e pode contar comigo porque você precisar. Se eu me lembro, quando eu comecei o meu ministério pastoral, a igreja estava passando por uma situação muito difícil de relacionamento entre as lideranças, e eram pessoas de semblante muito difícil de se lidar, de atitudes muito difíceis, pessoas com comportamentos muito complicados mesmo. Havia pessoas com comportamentos, atitudes muito complicadas. E eu estava começando o meu ministério pastoral, não sabia lidar com isso direito. E eu ia no domingo de manhã para a igreja e nós íamos no trem de Nova Iguaçu para Queimados, e era assim, tinha sempre um grupo de pastores que iam comigo. Eu era o mais novo, eu era o garoto, eu tinha 23 para 24 anos quando comecei o meu ministério pastoral. E junto comigo iam pastores mais adultos, pessoas mais experientes, pessoas com mais tempo de ministério que eu. E eu aproveitava aquele tempo para compartilhar as minhas lutas, as minhas aflições. E num dia, numa dessas idas para Queimados, eu disse para o colega mais experiente, olha, eu não sei o que fazer na minha igreja. A minha igreja é uma igreja muito difícil. Aí o pastor parou assim, mas Irene, me explica como é que é essa dificuldade da sua igreja. Ah, os irmãos são muito agressivos, os irmãos são muito intolerantes, os irmãos são muito ofensivos uns com os outros. Aí, mas espera aí, me explica uma coisa, o que eles já fizeram com você? Eu me sinto todo momento, eu me sinto inseguro quando estou com eles. Aí disse, não, mas você vai me explicar o seguinte, esses irmãos te acusaram de alguma coisa? Aí eu disse, não. Esses irmãos cuspiram no seu rosto? Não. Esses irmãos bateram na sua face? Não. Esses irmãos entregaram você para os policiais? Também não. Esses irmãos feriram você? Não. Esses irmãos bateram em você? Não. Esses irmãos colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça? Não. Esses irmãos pregaram você numa cruz? Aí eu entendi o que ele queria dizer. Aí disse, olha, meu irmão, esses irmãos são uma bênção, disse o pastor. Esses irmãos são uma bênção. Sabe por quê? Porque as pessoas da época de Jesus fizeram tudo isso com Jesus. E Jesus não deixou de amar a cada uma daquelas pessoas. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Ô, Timóteo, tá difícil aí? Lembra de mim, que eu já estou passando. Eu estou preso aqui, rapaz. Por causa do Evangelho. Eu sou um preso do Senhor. E lembre bem, Jesus pagou todo o preço. Você aí, meu irmão, que está lutando, reclamando das suas lutas, das dificuldades que você tem, dos problemas de relacionamento na sua casa, no seu trabalho, lembre-se de Jesus. Lembre-se daqueles que deram sua vida pelo testemunho do Evangelho. São pessoas importantes, né? Mas interessante que no relacionamento
de Paulo, havia um outro exemplo muito importante a ser lembrado. Era preciso que Timóteo prestasse atenção numa atitude de uma outra pessoa. O nome dele é Onesíforo. Que nome, né? Nome feio, mas uma pessoa fantástica, né? Então, aí, quem sabe, né, alguém queira colocar esse nome que, depois de conhecer essa pessoa, quem sabe queira colocar esse nome num filho, num neto, né? Vai ficar bonito, não é? Eu acho que vai ser legal chamar o Onezinho, o Forinho ou coisa semelhante. Onesíforo. Quem é o Onesíforo? Ele fala assim do Onesíforo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Ah, que bênção, meus irmãos, era o Onesíforo na vida de Paulo. Tem muitos irmãos, né, na luta do ministério que funcionam como esse Onesíforo funcionava para a vida do apóstolo Paulo, que eram verdadeiros anjos, né, mensageiros de Deus, que levavam uma mensagem de alento, de conforto, de encorajamento. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, nas suas lutas que você enfrenta, Deus sempre envia os seus anjos, os seus mensageiros, ou, usando aí o nome que Paulo citou, né? Deus sempre manda os seus onesíforos, ou as suas onesíforas, né? Porque Deus tem os seus mensageiros e as suas mensageiras para trazer conforto e uma palavra de ânimo para nós, para a gente não desistir. Sempre Deus vem ao nosso encontro com alguém, com um instrumento dele, com um servo dele, para nos dar essa força e coragem para seguir adiante. Você se lembra de alguém? O apóstolo Paulo lembrou do Onesíforo. Quem é o Onesíforo do Senhor na sua vida? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu tive vários Onesíforos. Vários irmãos e irmãs foram usados por Deus para trazer força e coragem na minha vida. Muitos, em muitas situações em que estava abatido, estava desanimado, e alguém passava por mim: levanta essa cabeça, pastor, se anime, Deus está ao seu lado, Deus está te dando força, lembre, essa fase vai passar. Era o trabalho de Onesíforo, que ia procurar o apóstolo Paulo lá na prisão, para levar para ele uma palavra de ânimo. Como nós precisamos disso. Me lembro uma vez, nós estávamos na época das enchentes em Nova Friburgo, a nossa igreja fez uma campanha de doação, fez umas doações. E éramos um grupo pequeno, sempre fomos um grupo pequeno, mas nós conseguimos reunir bastante coisa. Na época eu tinha um carro pequenininho, era um Celta, e nós enchemos o carro com aquelas coisas, mas foi muita coisa mesmo. E aí nós subimos a serra para levar aqueles recursos para os irmãos e irmãs das igrejas na época da enchente em Nova Friburgo. E um grupo de irmãos lá de São José dos Campos nos acompanhava, um missionário, uma equipe de pastores e de obreiros da igreja nos acompanhava. Íamos em torno de umas 7 pessoas para levar os recursos lá de São José dos Campos e também da nossa igreja. E quando chegamos lá, a gente viu que o recurso que tínhamos levado, embora fosse expressivo, era muito pouco diante do que estava acontecendo. E na igreja onde nós chegamos, nos orientaram para levar para um ponto de coleta que havia ali na cidade, que era uma igreja evangélica. Então, nós nos dirigimos para aquela igreja evangélica, descarregamos os nossos carros, deixamos tudo lá com eles. Enquanto estávamos ali, chegou um caminhão com várias doações de alimentos. Nós ajudamos a descarregar as cestas básicas, os alimentos do caminhão,
como formiguinhas, todo mundo se juntou, e aí nós percebemos o seguinte: essas pessoas estão aqui trabalhando dia e noite, todos os dias. Hoje ou amanhã nós voltamos para casa e eles vão ficar trabalhando. Quem está cuidando deles? Quem está levando uma palavra de alento? Aí o missionário que estava conosco, a gente conversou, eu e ele, e o missionário que estava conosco reuniu então a equipe e disse: vamos gastar alguns minutos aqui que eu quero dizer uma coisa para vocês. E aí ele deu uma palavra de encorajamento. Nós oramos juntos, nos abraçamos, e como foi emocionante. E todos os irmãos e irmãs que estavam trabalhando ali disseram a uma só voz como nós precisávamos disso. Desde quando essa chuva destruiu a nossa cidade, nós não paramos de trabalhar, de nos abraçarmos, de buscarmos direção de Deus, de lembrarmos que tem um Deus para cuidar da gente. Era o Onesíforo fazendo a obra dele. Como é importante a gente ter pessoas assim na nossa vida e valorizarmos essas pessoas. Paulo, então, vai fazer o seguinte: olha, o Timóteo, já sabe, você tem aí motivos de sobra para buscar encorajamento na vida. É certo que o desânimo vem, é certo que os problemas acontecem, é certo que a fraqueza vem, não é? Há muita coisa puxando a gente para baixo, não é? Mas a gente precisa, nós mesmos, encontrarmos forças em nós mesmos para poder seguir adiante. A coragem de viver, essa força que nos leva a dar um passo a mais para frente. O que ele precisa fazer, então, para buscar? O que Timóteo deveria fazer para buscar essa força no meio das lutas que ele passava? Primeiro, ele teria que se lembrar das coisas boas. Olha, problema a gente tem demais. Olha, governo ruim, custo de vida, carestia, não é? Maldade, violência. Olha, quanta coisa ruim. A gente liga a televisão, né? Liga o noticiário, abre o noticiário no nosso smartphone, como eu faço todas as manhãs. Todas as manhãs eu tenho o hábito de ler o noticiário no meu smartphone. E aquilo me dá uma angústia de tanta notícia ruim, tanta notícia que desanima a gente. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz a Timóteo: ô, Timóteo, lembra das coisas boas, por favor. Tem muita coisa boa acontecendo também, muita coisa boa que Deus fez na sua vida. E ele diz assim: lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo. Eu estou lembrando aqui de coisas tão boas que a gente já viveu, Timóteo. Olha, tem tanta coisa que a gente já fez junto, tanta coisa que a gente já chorou junto, tanta coisa que a gente já riu junto, e eu queria, de novo, reencontrá-lo para que a minha alegria pudesse ser completa com você. Lembra também, o Timóteo, da formação espiritual que você teve. Você teve um processo de formação que fez com que você se tornasse o que é, essa bênção que você é, esse instrumento nas mãos de Deus que você é. O que aconteceu com Timóteo para que ele chegasse até aquele ponto como alguém de confiança do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo lembra assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Olha que formação bacana. Timóteo teve as duas melhores mestras de vida que ele pudesse ter: sua avó e sua mãe, que eram pessoas abnegadas, crentes dedicadas, exemplos fiéis de como seguir Jesus, de como colocar a vida a serviço do reino de Deus. Lembra-se dessa formação, Timóteo. Não só as instruções livrescas de material, de compêndios que você recebeu, que certamente o apóstolo Paulo deve ter treinado muito o jovem Timóteo
no exercício das questões humanas e nas questões teológicas também. Paulo era um homem de muitos livros, ele gostava de ler, ele gostava de literatura, ele gostava de filosofia, ele também tinha muito apreço aos oráculos sagrados herdados pelos apóstolos, pelas testemunhas oculares de Jesus. Tinha apreço também pelas escrituras sagradas, que consistiam, na sua época, somente no Antigo Testamento. Mas ele está dizendo aqui, olha aqui, Timóteo, sabe qual foi a maior e melhor formação que você recebeu? Aquela que está dentro da sua casa. Sua mãe e sua avó. Lembra-se delas. Mulheres de fé. Mulheres que experimentaram o melhor de Deus na vida delas, apesar de todas as lutas como mulher, não é? Como estrangeiras, que eram, como viventes num país dominado. Enfim, elas foram grandes exemplos de fé, ao ponto de servir dessa formação espiritual. Porque a formação espiritual da gente, meus irmãos e minhas irmãs, não se dá por um curso que você faz. Ela se dá pelas pessoas com quem você convive. E todos nós temos alguém que podemos nos espelhar. Timóteo tinha a sua avó e tinha a sua mãe. Você pode ter outras pessoas. Eu, por exemplo, tive vários irmãos e irmãs que foram para mim como verdadeiros pais na fé, exemplos que eu tive na minha vida. E essa foi a minha principal formação. Agora, como a gente pode ter, então, como a gente pode fazer para a gente ter uma vida relevante, apesar das lutas que nós temos? O apóstolo Paulo vai dar uma série de conselhos aqui para o jovem Timóteo, para que ele possa seguir adiante. Vamos ver que conselhos são esses. São conselhos que eu e você podemos colocar em prática na nossa vida. São orientações tão práticas, tão úteis, que nós podemos já colocar em prática na nossa vida. A primeira orientação é que a gente precisa dar muita ênfase ao dom que recebemos de Deus. Todos nós temos um dom espiritual. É o dom de colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Como é que você pode colocar a sua vida a serviço do reino de Deus? Muita gente pensa assim, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Mas ninguém sabe mesmo, não. Quando comecei a pregar, meu irmão, vou contar um segredo para você. Eu era gago. Mas quem é que vai dar dom para mim desse jeito? Que dom é esse de pregar que Deus me deu? Onde é que Deus estava na cabeça para escolher um gago? E aí Deus me fez o seu pregador do Evangelho. Então, você não precisa ter tantas habilidades. Dom é graça. Dom é concessão da graça de Deus na sua vida. É resultado de caminhar com Deus, de colocar a sua vida a serviço de Deus. Dom é para quem diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É para quem diz isso, é para você, para mim, que eu não sei fazer nada, mas eu tenho uma paixão tão grande pelo Evangelho, então o Senhor vai me capacitar. E quando eu receber esse dom, quando você receber esse dom, meu irmão, não deixe de dar valor a ele, tá bom? Usa com sabedoria, se dedica a aperfeiçoá-lo, a colocar em prática todos os dias. Olha o que Paulo diz, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você tem um dom. Meu irmão, você tem um dom. Minha irmã, você tem um dom. Deus está te dando um dom. Ele tem um dom para você. Todo cristão tem um dom. O Espírito Santo, ele distribui dons liberalmente. Uma multiplicidade de dons, multicoloridos. Não se prenda a um dom só, não. Se prenda ao dom que Deus está te dando. Ah, mas o dom do irmão lá é tão bonito. Eu queria ter um dom igual ao dele. Olha que ele está olhando para você e está dizendo, poxa, mas se eu tivesse o dom igual aquela irmã que está olhando para mim, eu também ficaria muito feliz, né? Não fique assim, minha irmã, meu irmão. O dom que Deus deu para você é seu. Então, olha só, mantenha viva a chama do dom de Deus
que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama. Olha que palavra legal. Sabe o que Paulo está lembrando? Paulo está lembrando dos fogões das casas daquela época, que é muito parecido com os fogões a lenha das nossas casas no interior, das casas de interior no Brasil, né? Quem já viveu no interior, quem já passou no interior e viu os fogões a lenha, né? Sabe como é que funciona. Você sabia que o fogão a lenha, ele nunca se apaga? Ele nunca se apaga. Então, quando chega a noitinha que vai deixar de usar a lenha, a pessoa, o dono da casa, né, deixa uma fagulha guardadinha lá debaixo das cinzas. E aquela fagulha, aquele brasãozinho, aquele único brasão, fica aceso ali, esperando o dia seguinte chegar. Quando chega o dia seguinte, então, o dono da casa vai lá e coloca mais lenha na fogueira e aquela brasinha guardadinha é reutilizada para aquecer toda a lenha nova que chegou. É isso que Paulo está dizendo. Reacender, manter viva. Está aí incubada em você. Está escondida debaixo das cinzas, debaixo dos problemas. Mas ele está aí, na sua vida. Deixa ele aflorar. Deixa ele incendiar de novo com as novas lenhas que o Senhor está colocando sobre você. Amém? Segunda orientação, encare os desafios com confiança. Nós temos muitos desafios na vida, todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos grandes desafios. E parece que os desafios se tornam cada vez maiores e a gente não consegue dar conta. Cada vez mais nós nos deparamos diante dos grandes desafios da vida e nos tornamos tão pequenos diante dele. Olha o que Paulo diz a Timóteo sobre os grandes desafios da vida e o que podemos fazer para enfrentá-los. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é um espírito de amedrontamento, de você recuar, de você ficar naquela autocomiseração. Mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão humilde, eu sou tão fraquinho, eu sou tão despreparado. Sabe o que o Senhor te deu? Não um espírito de petulância, de arrogância, de você achar que é melhor que todo mundo, não. Mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é coragem. Em vez de um espírito de covardia, o Espírito de Deus deu a você, e a mim também, e a todos nós, um espírito de coragem. Como é que é essa coragem? De você enfrentar um leão de frente? Claro que não. O leão é mais forte que eu. É claro, por exemplo, se o Mike Tyson, aquele grande lutador de boxe, me chamar para briga, eu sei a minha capacidade. Eu não vou aceitar, eu não vou encarar essa, porque eu sei quem eu sou. Isso não é coragem. Enfrentar alguém mais forte que você não é coragem. Coragem é saber quem você é. E você usar de todo o poder de Deus para poder te ajudar nas horas de angústia. Usar de todo o amor de Deus para usar nas horas de aflição, em que você se sente tão perseguido. Usar do equilíbrio para tomar as decisões certas. Timóteo, você recebeu um espírito de coragem, porque esse espírito de coragem é que vai lembrar a você do poder de Deus, do amor de Deus e da condição de você tomar as decisões certas, nas horas certas, pelas razões certas. Amém? Terceira orientação do apóstolo Paulo. Suporte as aflições por causa da graça. Não é você suportar as aflições porque não tem jeito. Não tem jeito, não tem o que fazer, então deixa
deixa as coisas acontecerem, já que tá, fica, e eu vim para sofrer mesmo, a vida é um rosário de dores, então deixa eu sofrer. Não, você não tem que sofrer. O sofrimento, ele é contingente, claro. A gente não tem muitas vezes que confiar, mas lembra disso que a graça de Deus, ela se expressa no meio da dor, no meio do sofrimento. E muitas vezes, em função das nossas aflições, em função das nossas lutas, é que nós podemos ter uma ideia muito mais ampla da graça de Deus sobre nós. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo: suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Apesar de todas as nossas lutas, Deus não desistiu de nós. Apesar de todas as aflições, apesar de todas as agruras da vida, Deus não desistiu de nenhum de nós. Quarta lembrança do apóstolo Paulo. Ele diz assim: confie no poder de Deus, confie no poder de Deus. Nunca esqueça que Deus tem reservado a você do seu cuidado. O poder de Deus não é para você fazer de você uma fortaleza. Forte é o Senhor, e nós somos abençoados em sua fortaleza. O poder de Deus é para fazer com que a graça dele se manifeste em nossa vida, apesar de nós mesmos. Paulo a Timóteo diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Havia um hino, ainda existe, está no Cantor Cristão, né? Que a igreja cantava quando eu me converti. E como era lindo cantar, eu acho que a Daileide vai lembrar aí desse hino e vai começar a cantarolar de algum modo. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido, mas eu sei em quem... Você sabe em quem você crê? Quem é o Deus que você crê? O seu Deus é capaz de fazer você sair desta situação de aflição que você está. O seu Deus é capaz de te dar forças nesta hora. O seu Deus é capaz de te encorajar a enfrentar a dor, a doença, a incompreensão, a perda. O teu Deus é capaz de fortalecer você nesta hora. Tem um rabino chamado Heschel, Abraham Heschel, e ele tem um livro muito interessante sobre espiritualidade, e ele fala uma coisa no seu livro que eu gosto muito de lembrar. Deus responde todas as orações? E ele diz que sim, Deus responde todas as orações, mas não como nós gostaríamos que fosse, porque muitas vezes nós pedimos ingenuamente. Qual é a resposta que Deus dá a todas as orações? Deus tem uma resposta para todas as orações. Quando você ora para se livrar da doença, quando você ora para ser curado. O nome do livro é Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Olha que nome interessante. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ele então vai dizer o seguinte, olha aqui, quando nós oramos, Deus não nos dá aquele favor como se fosse um pai que não se importa, porque o pai que não se importa, o filho diferente, me dá doce, aí ele dá doce, né? Tudo para poder estragar a vida do filho.
Quero um brinquedo, aí o pai dá o brinquedo. É o pai irresponsável. Esse é o pai irresponsável. Mas Deus é um pai responsável. E todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele em oração, a primeira resposta que Ele nos dá é nos encher de força e coragem para passar por aqueles momentos de aflição. Eu sei em quem tenho crido. E Ele nunca me deixou, nunca, meus irmãos e minhas irmãs, passar desamparado, mesmo nas horas de fraqueza, mesmo diante até dos meus pecados. Deus nunca me desamparou. Ele sempre me deu força e coragem para seguir adiante. Amém? Ele vai fazer isso por você, ele está fazendo isso por você, e ele quer ser glorificado na sua vida pela obra maravilhosa que ele está fazendo de encorajamento. Para a gente terminar as atitudes, né, que Paulo cita, Paulo diz assim, olha aqui, se você quiser ter uma vida corajosa, uma vida exemplar, uma vida significativa, você precisa seguir os bons exemplos. Os exemplos de quem é fiel. Exemplo, não exemplo de quem ficou rico, não exemplo de quem se deu bem, não exemplo de quem é famoso aí nas suas redes sociais, não exemplo de youtubers, de influencers ou influenciadores. Não, esses exemplos não são bons. Exemplos de celebridades, eles não são bons. Exemplos de pessoas que se dão bem fazendo aquilo que não deve. Nós precisamos seguir os exemplos daqueles que são fiéis. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja está cheia de bons exemplos, cheia de pessoas humildes, cheia de pessoas tementes a Deus, exemplos de pessoas que conseguem ser felizes com o pouco, pessoas que conseguem ser abençoadoras com o pouco, pessoas que conseguem fazer com que a vida do outro seja cheia da graça do Senhor apenas com uma palavra. A igreja está cheia de gente assim. Olha para essas pessoas. Não olha para os maus. Não olha para os maus exemplos. Olha para os bons exemplos. Esses exemplos de vida, de gente que sabe ser feliz no meio da angústia. Gente que sabe ser alegre no meio da tribulação. Olhe para esses exemplos. A igreja, olha, meus irmãos, pode ter certeza disso, a igreja está cheia de gente assim. É claro, hoje a gente vive um momento no Evangelho no Brasil que a gente fica pensando, mas cadê os crentes fiéis? Eles estão na igreja assim. Tem muita gente dando mau exemplo, falando de coisas horríveis, de ódio, usando de expediente para divulgar mentiras, notícias falsas, apoiar gente que não presta nas redes sociais, ficar lacrando com palavras ofensivas para quem pensa diferente. Não olhe para esses exemplos. Olhe para os bons exemplos. Olhe para aqueles que são fiéis. Paulo diz assim a Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ok, Timóteo, não olha para gente ruim que está na igreja, não. Tem muita gente ruim, sim. Igreja tem muita gente ruim. Muita gente que dá mau exemplo. Mas como tem gente, meus irmãos, ao mesmo tempo, que dão exemplos vivos de uma vida cheia do temor de Deus. É para esses exemplos que temos que olhar. E Paulo diz, olha, o seu exemplo está aqui. Eu sou o seu exemplo. Olha para mim, tá? Olha para o meu exemplo. Olha para quem é fiel. Olha para quem segue o que é certo. Olha para quem fala aquilo que é do amor de Deus. Olha para quem traz as mais ricas lições do Evangelho para a vida. Olha para essas pessoas. Olha para quem está querendo o teu bem, querendo fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Eu queria orar com você nesta hora. Queria convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Feche seus olhos neste momento, nós vamos orar juntos. Eu estou aqui na casa do meu cunhado, acho que o cenário já está dizendo isso, né? Uma poltrona confortável,
confortável aqui, mas eu queria orar com você neste momento. Feche seus olhos, fale com Deus sobre o seu desejo de ter uma vida mais significativa, mais expressiva para o reino dele, para as pessoas que estão à sua volta. Ore ao Senhor para que faça de você um pai, uma mãe mais expressivo, mais significativo. Ore ao Senhor para que Deus faça de você um filho, uma filha, um cônjuge, um funcionário, um patrão, um cidadão mais expressivo, mais abençoador, mais significativo para o meio que você vive. Feche seus olhos e fale com o Senhor agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã aqui na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor, de vida trazida a nós nesta manhã. E que o Senhor nos dê um dia feliz, principalmente as famílias, que possam ter um dia das mães abençoado, um dia das mães cheio da graça de Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu queria estender um convite a você. Todos os domingos, às 18 horas, nós estamos no nosso espaço, ali na Rua Roma, 103, no bairro de Piratininga. E hoje nós teremos o nosso encontro, normalmente, hoje à noite. Eu convido você para vir com a sua família, participar desses momentos conosco de adoração ao Senhor. Estamos desenvolvendo uma série de mensagens que trata a respeito da felicidade. Nós queremos falar para você de valores, de coisas que eu e você podemos fazer para a nossa própria felicidade. O tema da série é Construtores da Felicidade. O que é que nos ajuda a construir uma vida mais feliz? E a pergunta que eu faço é: Jesus nos ensinou alguma coisa sobre esses construtores, esses elementos que nos ajudam a construir a felicidade? Na semana passada, nós vimos o primeiro elemento, que foi a sabedoria. E eu queria, então, convidar você para continuarmos esta caminhada. Nós vamos encontrar nos discursos de Jesus aquilo que nos ajuda a construir a nossa própria felicidade. Deus o abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença do nosso Deus. Amém?